Fala galera, tudo bem? O tio tá morrendo de saudade de vocês, mas nós estamos passando por um problema, né? Que será sanado, se Deus quiser, e estaremos juntos breve. Eu creio, se Deus quiser, estaremos juntos em breve, tá bem? Vamos corrigir as atividades. Página 55, módulo 2, a língua na comunicação. Imagine um mundo sem palavras, ou seja, um lugar onde não existe nenhuma palavra. Estranho, né? Se não existissem palavras como cachorro, chuva, mesa, como as pessoas fariam para se referir a esses seres? E aí? Não existem palavras, né? Então, como as pessoas iriam se referir a alguns seres, a alguns objetos, enfim, né? Posso dar uma sugestão? Através de mímica, por exemplo. Mímica. Por exemplo, deixa eu ver. Uma igreja. Uma igreja. Uma cruz. Uma igreja. Uma. Cabelo. Cabelo. Né? Nariz. Através de mímica, por exemplo. Apontariam, só apontariam. Olha, uma casa. Olha, uma foto. Olha, um caminhão, né? Ou ainda desenhariam, né? Então, mímica, apontariam ou desenhariam. Tem alguma outra ideia? Se eu tiver muito rápido, não tem importância, é só voltar o vídeo e colocar a resposta aí, beleza? 2. Se o cachorro, a chuva e a mesa não estivessem na presença do emissor da mensagem, como ele poderia se referir a esses seres? Se o cachorro, a chuva, a mesa não estivesse na presença do emissor, quem é o emissor mesmo? É a pessoa que emite a mensagem. Como ele poderia se referir a esses seres? Né? Através de uma mímica ou desenharia, menos apontaria. Se estivesse no mesmo ambiente, poderia apontar. Como não está, o emissor não está em contato com aquilo, mas quer falar daquilo, daí sim ele faria uma mímica ou ainda desenharia, tá bem? Se as pessoas quisessem se referir, 3, a alguns seres que não têm forma definida, como alma, razão, vontade, ou quisessem expressar que consideram algo bonito, útil, agradável, como eles fariam? Né? Você acha que eles poderiam, por exemplo, desenhar, por exemplo, olha, agradável? É difícil, né? Como que eu vou fazer a mímica de algo agradável? Você acha que poderia desenhar, por exemplo, uma situação que a maioria considera agradável para fazer a relação? É possível, é difícil, mas é possível. Tipo alguém comendo, com muita fome comendo. Um churrasco, uma pizza, por exemplo. É uma situação que é agradável. Aí você poderia fazer isso, uma mímica assim, e depois a pessoa que estivesse interpretando, ou seu interlocutor, a pessoa com quem você está falando, ela poderia adivinhar através dessa mímica. É difícil, mas poderia ser assim: mímica, desenho, mímica de situações relacionadas à palavra, que no caso é agradável, que no caso é o que? Alma, razão, né? Se é uma pessoa que sempre tem razão, poderia o quê? Fazer a mímica, uma coisa que essa pessoa sempre faz, e a pessoa ligaria a mímica a essa pessoa, e aí ligaria a palavra razão. É difícil, mas é uma possibilidade, tá? Muito pessoal isso. 4. Para você que vive num mundo repleto de palavras, no nosso caso, para comunicar-se é mais fácil e rápido pronunciar ou escrever a palavra, fazer mímica ou desenhar. Aí é pessoal, mas eu acredito que você acha que é a pronúncia, né?
Porque falar é uma coisa tão natural, uma coisa que flui tão naturalmente, né? Você fala, é espontâneo, a fala é verdadeira, né? A fala não tem maquiagem. Quando você vai escrever, ainda você pensa, arruma, escreve da maneira correta. A fala não, flui naturalmente. Flui naturalmente. É uma redundância, né? Flui é igual subir para cima ou descer para baixo. Mas flui, né? Galera, 56. A língua. Examine atentamente a sequência de quadros. Olha só. Tem um trem. Aí depois tem um senhor sentado, passando um rapaz de chapéu. Ele não tem cabelo, ó. Ele vai cumprimentar uma outra pessoa, ele tira o chapéu, passa por cima, perto de um muro, tem uma criança, tal, cumprimentando todo mundo. Daí ele chega em algum lugar e tem alguém lá muito nervoso, com a língua para fora e tal. Enfim, você achou essa história em quadrinhos engraçada? Sim ou não? Você achou que tem um senso de humor aí? Você acha que o efeito do humor dessa história em quadrinhos Você acha que tem um senso de humor essa história em quadrinhos aí? Ou não? Ele cumprimenta todo mundo. Daí chega no lugar, no ambiente, tem alguém lá muito nervoso, com a língua pra fora, parece um louco. E aí? Você acha engraçado? Você acha engraçado por conta do contexto, da história como um todo, do começo e fim, ou partes dela, a história fragmentada? Então essa resposta é pessoal, sim ou não. Pergunta número 2. Não, a 1.2. O homem que aparece em todos os quadros fornece, pela maneira como se apresenta, a roupa que usa, a máquina fotográfica e a mala que carrega, indícios de que é um habitante de um país ou um turista? Um turista, né? Se fosse habitante, se fosse alguém que estivesse ali corriqueiramente, todo mundo cumprimentando toda hora, ele tirando o chapéu, parece alguém ilustre passando, ou de, digamos assim, de difícil acesso, que você não vê sempre. Então, turista. 1.3. Em que país você imagina que ele se encontra? Por quê? Em algum país árabe, né? Em algum país árabe. Podemos observar que as roupas da personagem, né, são típicas desse país. E os caracteres dos balõezinhos, né, que se assemelham à língua árabe, né? Alibaba, a língua árabe. Olha, os caracteres dos balõezinhos, estão vendo? Se assemelha à língua árabe. Então, em alguns países que os homens se vestem dessa maneira, são típicos, né? Aqui provavelmente é algum país árabe, né? Por conta da vestimenta e dos caracteres dos balõezinhos, tá bem? 1.4. Você acha que ele fala a língua do país? Sim ou não? Você acha que ele fala a língua do país? Ele não está falando, não tem um balãozinho nele, só nas pessoas. Provavelmente não. As personagens dos quadrinhos 2, 3, 4, 5, 6 têm um ar amável ou hostil? Daí imagina, você não sabe o que é hostil, né? Que é grosseiro. Só que está perguntando aqui, tem um ar amável ou hostil? Provavelmente a palavra hostil é algo, né, oposto à palavra amável, né? Então que não é amável, beleza? Só que no caso aqui é amável, né? Todo mundo cumprimentando o cara, super simpático e tal, igual a gente, né? Igual o brasileiro. O que o homem da máquina fotográfica imagina que lhe estão dizendo? O homem da máquina fotográfica, o que imagina que eles estão dizendo? Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Gentilezas, né?
O que pode ter acontecido com o homem à esquerda no último quadro? O que pode ter acontecido com esse homem aqui no último quadro? Ele parece ter se machucado, né? Por isso está nervoso, com dor. O que você acha que ele está dizendo? Eu acho que ele está dizendo um palavrão. Sabe quando você bate o dedinho na cama, assim, dá aquela dor insuportável, você ameaça de falar uma palavra que não é legal, que não pode falar? Ou pensa? Eu acho que no caso ele falou um palavrão, ainda que em árabe, mas deve ter falado. Observe os caracteres dos balões nos outros quadros. São iguais ou diferentes dos caracteres do último quadro? Iguais, né? Por que o homem da máquina fotográfica, 1.10 agora, por que o homem da máquina fotográfica está tão desapontado no último quadro? Porque descobriu que as palavras que julgavam serem uma amabilidade, na verdade, não eram, né? Porque assim, ele está falando igual esses outros caras estão falando, só que estão todos com cara de felizes. Aqui ele está provavelmente falando um palavrão, porque ele se machucou, ficou nervoso, e está falando a mesma palavra. Daí ele pensou, será que os outros também estavam falando palavrão para mim, com um sorriso no rosto, e eu bobão lá acreditei, tirei o chapéu e tal? É para se pensar, hein, Vinícius? O que você acha? Beleza, todo mundo aí? Emanuel, sentindo falta de Lívia Lorenzo, hein? Que não responderam, não mandaram um poema ainda. Não, a Lívia Lorenzo mandaram poema sim. Alguém não mandou o poema, gente? Eu tirei fotinho, coloquei no WhatsApp, tá na minha pastinha, tá? Como tá aí, Luiz? Beleza? Tudo bem? Platon, Júlia, saudade de vocês. Beleza? Arthur, Brandão, outro Arthur, Yuri, todo mundo. Pétala, Esther, Sofia, Giovana, para não esquecer o nome de ninguém. Samuel. Ixi, agora tem que falar o nome de todo mundo. Marina. Beleza? Isla. Será que eu esqueci algum nome? Vamos lá. 1.11. Na verdade, o que os habitantes do país estavam fazendo o tempo todo? Se esse aqui estava falou a mesma palavra que esses aqui, ó, é a mesma, tá vendo? Ó? E ele tá falando um palavrão, o que esses caras estavam falando para esse? Coisas feias, ou seja, estavam, como dizem os antigos, caçoando do homem, né? 1.12. E agora, qual é a sua opinião sobre essa história em quadrinhos? Qual a sua opinião dessa história em quadrinhos? Agora vocês perceberam que se trata de um texto de humor? Falando a mesma palavra, que é o palavrão, para ele sorrindo. Por isso que é um texto com efeito de humor, né? Qual a sua opinião sobre essa história em quadrinhos? Que é um texto humorístico? 1.13. Agora que você interpretou a sequência de quadros de Sofia Alves, qual a sua opinião sobre os gestos na comunicação? São sempre suficientes para entendermos a mensagem que as outras pessoas estão transmitindo? E aí? Os gestos, então, nem sempre são suficientes para entendermos a mensagem, né? Falar a mesma língua facilita, sim, a comunicação entre as pessoas. Não é isso? Às vezes você acha que só o gesto adianta, às vezes não adianta não. Na página 59, 2.1, se cada um, como Joel, eu pedi para vocês fazerem esse, né? O 2.1 e 2.2. Não é isso? Ó, examine a sequência de quadros apresentada a seguir. A mamãe está me ensinando a soletrar, mas eu não entendia e ela disse que era muito simples. Joel, G-A-T-O.
quer dizer gato. E eu disse por quê? E ela disse é porque não é assim. E eu disse por que não? É, por que não? Se eu quero que seja assim, e ela disse que é por causa das regras. E eu perguntei por que as regras antigas estão sempre certas e por que as regras novas estão sempre erradas. E ela disse: já fui paciente demais com você, rapazinho. E agora soletre gato de modo certo ou irá para a cama uma semana sem ver TV. E eu disse que WXYZ quer dizer gato. E ninguém me fará mudar de ideia. A, B, C, D, F, G quer dizer socorro. Meu Deus. Daí eu vou ser bem rápido, agora vai ficar um vídeo muito longo. Então ele está dizendo que as palavras, os objetos, as coisas, têm que significar o que ele quer e tem que ser escrito da maneira que ele quer e não conforme as regras, né? Beleza. 2.1 da página 59. Se cada um, como Joel, criasse palavras que quisesse, diferentes das que são usadas por outras pessoas, como seria a comunicação? A comunicação seria caótica, né? Igual está acontecendo agora, olha. Se nós saímos de casa e um pega, se contamina e passa para outro, outro, vira um efeito dominó, aquela bagunça e tal, caótico, né? É uma situação assim que foge do controle, né? Por isso que as regras devem existir. Se não existisse regra, seria uma bagunça tudo. Imagina um jogo de futebol sem regra, todo mundo chutando, machucando o outro, chutando em qualquer gol, quantas pessoas quisessem dentro de campo, imagina. E assim, para a gramática também é a mesma coisa, né? Para as palavras são escritas conforme uma regra. Até para você usar o S, o Z, o cedilha, o SS, tem regras. 2.2. Você já teve uma experiência de participar de algum grupo que criou palavras ou novos significados para as palavras existentes? Já conheceu algum grupo que fazia isso? Em caso afirmativo, dê um exemplo. Por que motivo as pessoas desse grupo criavam palavras novas ou atribuíam novos significados a palavras existentes? Isso aí é pessoal. Alguém já brincou de inventar palavras? Inventar palavras se chama esse fenômeno de inventar palavras se chama neologismo. Neologismo, nova palavra, tá? Galera, eu vou ficando por aqui e vou corrigir os outros exercícios também no decorrer da semana, beleza? Um abraço. Ué? Para.